Bem-vindos à Forja e hoje nós vamos construir mundos. No primeiro episódio, Cosmogonias. Eu sou o Wilson Júnior. Eu sou Ricardo Menezes. E hoje a gente vai falar sobre como os universos se originam. Eu não sei se vocês conhecem o conceito dessa palavra, acho que é um conceito acadêmico até, o conceito de cosmogonia, mas ele talvez seja uma peça fundamental quando você está entendendo essa coisa da criação do mundo, da criação de universos. Eu queria que você, Ricardo, falasse um pouco pra gente sobre isso. Bom, cosmogonia, o termo cosmogonia, a gente pode entender ele como um coletivo de mitos que contam a origem de um universo, em que normalmente esses mitos fazem parte uma civilização específica, né? De um povo em específico, uma cultura em específica. A cosmogonia ela pode ter um caráter religioso ou não, normalmente tem, mas a religião é um assunto para um próximo vídeo. Então a gente não vai entrar ainda no caráter religioso da cosmogonia, e sim, nós vamos falar sobre exemplos de cosmogonia. Porque quando a gente vai falar sobre o world building, haviam várias possibilidades de por onde começar. A gente poderia talvez pensar em uma civilização e a partir dela pensar a religião dela. Mas a gente decidiu começar a origem de tudo, como diz na voz do Cid Moreira. Então assim, a gente tem alguns exemplos de cosmogonias que são muito populares, que eu acho que todo mundo tem conhecimento. A principal delas talvez seja a cristã, né? Quem não ouviu, a cristã talvez seja uma das mais populares por conta dela estar dentro do livro, né? Não é normal a cultura, digamos assim, a narrativa cosmogônica está escrita, né? Ela é um negócio... São raras as civilizações que possuem os seus mitos todos catalogados ou organizados, como, por exemplo, é o caso da matriz judaico-cristã, né? Em que você tem um livro organizado de uma certa forma que foi tão publicado e difundido pelo mundo todo, e todas as pessoas têm acesso. E no caso, a cosmogonia cristã está lá no primeiro livro, Gênesis é o livro que fala, né? Então Deus criou o céu e a terra, da escuridão surgiu o mar e as estrelas. E aí, durante os 7 dias, ele vai dando forma a tudo que existe no universo, né? Vai criando todos os animais e, por fim, cria um homem e descansa. É um mito que a gente está familiarizado, é um mito que tem sua descrição de maneira perfeita, o que não costuma acontecer. Então a gente, na realidade, teve várias cosmogonias que foram perdidas, né, através do tempo, e principalmente povos de cultura oral, como só que no caso desse povo em específico de cultura oral, que é uma outra cosmogonia que a gente pode falar e que é muito popular, que é a cosmogonia nórdica. Bom, para os nórdicos a gente pode entender que no início havia nada. Apenas o fogo acima e o gelo abaixo, no centro um grande abismo. E da interação entre o fogo e o gelo surgiu a primeira forma nesse abismo. E dessa forma veio o primeiro gigante primordial, a primeira vaca primordial. E essa vaca se alimentava do gelo congelado. E enquanto ela lambia esse gelo em busca do sal, uma forma surge dos primeiros deuses, que vão lutar contra esse gigante primordial e do seu corpo, transformado em pedaços, construir e dar forma ao mundo. O crânio vai para a redoma celeste, né? Os ossos se transformam em montanhas, os dentes e os ossos menores em pedregulhos, o seu sangue vira o mar e os rios, e os seus cérebros se tornam as nuvens, né? Então, a partir daí, cria-se as áreas destinadas aos deuses, as áreas destinadas aos humanos e as áreas destinadas aos gigantes e os outros mundos das outras criaturas, elfos, anões. É até interessante falar sobre, quando tu falou, né? Similar à religião cristã, os universos sempre começam de um vazio, né? Havia um nada e esse nada precisa ser preenchido. E é curioso isso porque muitos desses mitos são mitos muito antigos. E a gente hoje, por exemplo, tem conhecimento científico e sabe que o universo é cheio de vazio, né? Talvez o universo seja muito mais vazio do que de fato tem coisas. E as pessoas, talvez numa época que nem tivesse ferramentas para poder analisar uma questão astronômica, de fato conseguiam imaginar o grande vazio, né?
muitas das cosmogonias, elas bebem tanto dessa coisa dos elementos, que se você for ver as raízes filosóficas, né, os primeiros filósofos, eles viam a origem da vida na terra, a origem da vida na água, a origem da vida no fogo, e muito das cosmogonias eram assim, né, era a combinação dos elementos gerando o universo, e também símbolos ou coisas que eram importantes na vida social daquelas pessoas. Por exemplo, a vaca era um animal que provia carne, que provia leite. Isso é uma coisa interessante, porque veja só, a gente pode, dentro desse primeiro passo da cosmogonia nórdica, né, como surgiu o mundo para os nórdicos, a gente tem, como o Wilson acabou de lembrar, a vaca, um animal essencial para a alimentação, né? Os veganos que nos perdoem. Naquela época a gente não tinha isso, né? Vamos fazer um recorte histórico aqui, né? Então, é essencial para a alimentação daquele povo naquela época. E o elemento do fogo e do gelo, que está dentro do meio ambiente, o gelo, no hemisfério norte, o extremo do hemisfério norte, círculo polar, né? Como também o fogo, que pode ser um elemento da sobrevivência, né, dos povos, mas também entra no aspecto geográfico da coisa. Por quê? A maioria desses mitos que formam a cosmogonia nórdica, eles foram compilados na Islândia. E o que é a Islândia? Senão a terra do gelo e do fogo. A Islândia, para quem não sabe, tem uma grande atividade vulcânica. Ela é uma ilha que se ergueu do fundo do mar por atividade vulcânica. Por atividade vulcânica. Então, você vê aí que, tipo, o que vão dando as ferramentas para as pessoas enxergarem o mundo e o universo, e como esse universo se origina, muitas vezes estão atreladas àquela cultura local, né? Isso, o diálogo entre a criação do mito e o entendimento dessas narrativas pelo povo, pela sua vivência, como também pelo desenvolvimento posterior desse mito, gera um diálogo bastante interessante entre a vida daquelas pessoas e o aspecto mítico daquela narrativa. Então, a vida influenciando no mito, né? A cultura realmente é uma coisa fluida e ela vai se transformando. A religião cristã, a gente acaba tendo bastante acesso a ela, até porque, por ser uma das maiores religiões do mundo, tem muito estudo sobre isso, né? Sobre a questão dos mitos judaicos. Obviamente, a religião cristã é uma religião derivada, né? Ela surge do mito judaico. O Antigo Testamento é o livro principal da cultura judaica, então é um povo muito antigo. E é até interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre cristianismo, porque o judaísmo antigo, ele não desacreditava 100% nos outros deuses, né? Como era comum naqueles outros povos. Certo povo tinha as suas divindades, aquele outro povo tinha a sua divindade. Eu não sigo a sua divindade, eu sigo só a minha divindade, mas não nego os outros. Hoje em dia, através de uma formação cultural, de uma transformação, já há mais uma negação dentro do próprio cristianismo dos outras divindades, né? Todas as outras divindades são, digamos assim, faces do diabo ou coisas do tipo. Mas isso, na verdade, é um processo histórico complicadíssimo. Complicadíssimo. Né? Nós não vamos entrar nessa parte, mas é importante ressaltar que a existência de uma cosmogonia ou de qualquer outra manifestação cultural de um povo não necessariamente nega a manifestação cultural de um outro povo, né? E, inclusive, retomando o que a gente tocou sobre a cultura oral, que é um ponto extremamente importante para civilizações que não são como o estado em que a nossa está atualmente, né? Que tem acesso à gravação, à filmagem, à escrita, mas a cultura oral ela é uma cultura extremamente fluida, né? Então, dessa forma, uma narrativa mítica ela pode estar atuando em uma determinada região para um povo e para o povo vizinho que compartilha da mesma cultura, da mesma fala, dos mesmos hábitos, ela possui pequenas variações, que pode ser até externa. Acho que todo mundo conhece a frase, quem conta um conto... aumenta um ponto. Então a gente já sabe como é que são essas coisas. Mas a ideia desse quadro aqui, era talvez o quadro que eu sempre quis começar. Tem um videozinho aqui de apresentação, vou deixar aqui no izinho. O izinho aqui. Vou deixar aqui no izinho o vídeo para você entender mais. A ideia da gente aqui é brincar de construir mundos. Aqui é um exercício criativo. Então assim, eu criei a minha cosmogonia. Eu criei uma cosmogonia, não sei ainda quem é a civilização, fazendo até um processo reverso, né? Normalmente o povo cria a cosmogonia, eu criei uma cosmogonia e vou criar um povo em cima, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. E Ricardo criou a cosmogonia para um outro povo, que não vai ser esse meu, e a gente vai começar aos poucos a dar forma ao mundo, né? Um mundo no qual a gente pode criar contos e um mundo que eu quero a participação de vocês. Eu quero vocês criando elementos para eles também, para ser um exercício coletivo, criativo,
E a gente vai ter espaços para poder colocar o que vocês criaram e o que a gente está criando e ir dando forma cada vez com um tópico diferente. O que é muito interessante e divertido até, porque quando a gente vai criando, a gente não tem necessidade de preencher todas as lacunas de uma vez. A gente também está criando uma espécie de mundo aberto, Sim. se você dizer, literalmente falando, né? E a ideia é até que vocês criem em cima do que a gente está criando aqui. A ideia é realmente que seja uma coisa meio livre, onde todo mundo possa contribuir da forma. E, obviamente, quem gosta de RPG, quem gosta de literatura, quem gosta de Marvel, quem gosta desse tipo de coisa, vai gostar desse tipo de exercício. Então eu vou falar sobre a minha cosmogonia. A cosmogonia que eu pensei. A cosmogonia que eu pensei funciona assim. O mito de criação é, no início, 2 deuses guerreavam no vazio do universo. E durante milênios, ou durante um infinito de tempo, onde o tempo talvez nem existisse, eles lutaram, até que um dia, um desses deuses foi derrotado e teve a sua cabeça decepada. E da sua cabeça se fez um mundo. A cabeça dele dá forma a todas as coisas. E onde o povo habita, onde esse mundo inteiro é dentro da cabeça dele, ou na realidade na superfície da cabeça dele. E seu olho, ele se transformou na lua. Então a gente já é um mundo com uma lua. E o Deus ainda está vivo, apesar de sua cabeça estar decepada. E ele olha para o povo através da lua. A lua, que é o seu olho, ele pode ver. Então ele vê os seus feitos, ele vê as suas ações. E o sol é o seu corpo eternamente em chamas. Então, essa é a minha criação. Essa é a forma que um povo desse mundo que a gente vai criar aqui enxerga como o universo se originou. Mas sim, qual é a sua cosmogonia? Qual foi o universo que você criou, agora que eu falei do meu de maneira tão bela e poética? Que foi uma covardia. Mas eu pensei o seguinte, para o povo ao qual eu gostaria de trabalhar e aprofundar, o mundo nada mais é do que a bola de cristal de um mago poderoso. Então, contrariando um pouco o que a gente falou, nem sempre tudo começa do nada. Existe um outro universo paralelo em que os grandes magos controlam tudo. Mas nesse, onde o mundo vai se passar, todos os desejos desse grande mago é que criaram esse mundo e esse universo. Os seus pensamentos, as suas ânsias, os seus ideais. Então, esses mitos que podem surgir a partir daí justificarão uma ordem magocrática, digamos assim, de uma sociedade, né? Em que os fenômenos e o poder da sociedade, os fenômenos naturais e os poderes da sociedade estão dialogando com os interesses de uma entidade poderosa, mas capciosa, que seria um mago ávido por conhecimento e poder. Ah, gostei. Quem disser que a minha foi imitando a nórdica, eu vou ficar muito magoado, viu? Só porque teve lá o gigante morto também. É similar, mas é diferente. Só porque tem um olho no céu. A minha tem um olho no céu. Só porque o corpo do gigante se tornou um planeta. Não foi só o meu não foi o corpo todo, o meu foi só a cabeça. Coisa pouca. O corpo virou o sol. Coisa pouca, normal. Coisa pouca. É parecido, mas não é igual. Porque tudo aí, a gente sabe como é a criação. É cópia e... Natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Assim como as cosmogonias e os mitos. Tô só mantendo a estética da própria coisa. Mas, então foi isso. Então, o que acontece é, nós criamos 2 cosmogonias. Eu criei a minha cosmogonia, o Ricardo criou a dele. E no decorrer dos vídeos, o que a gente vai fazer é ir pensando os outros elementos de civilização, de construção, de cenário. Na realidade, até outras pessoas vão participar com a gente, participar com a gente em vídeo e tal, e trazer também elementos pra gente brincar no processo de criação desse cenário. A primeira etapa que a gente vai tentar fazer é a questão religiosa como um todo. Esse primeiro vídeo a gente aborda cosmogonia, que é um dos elementos, pode ser entendido como um dos elementos da religiosidade, né? Então, no próximo vídeo a gente pode fazer algo mais ligado às questões míticas, práticas, dogmáticas. Sim, a gente pode pensar como essas cosmogonias podem ser fundadoras de uma religião. Como seria a religião que funda uma cosmogonia como essa? E daí a gente vai pensando essas sociedades. Porém, aqui não se encerra, são apenas 2 povos de um mundo. A gente sabe que o mundo é cheio de povos e eu quero que vocês habitem esse nosso mundo, criem outras cosmogonias para aos poucos a gente ir povoando esse mundo, né? Esse mundo não pode ficar com 2 civilizações, vai ficar um mundo só com 2 pessoas? Não existe, não é legal. Não é legal. Então eu quero ver as cosmogonias de vocês. Deixem aqui nos comentários ou mandem para o e-mail do Escambanautas, que vai estar aqui, escambanautas@gmail.com.
Se vocês quiserem fazer algo maior, mais elaborado. Claro, fica Pode à vontade. mandar. A gente vai pode trazer até umas linhas para o que pode ser discutido como a estrutura religiosa, dogmas, cultos. Já pode deixar um pouco encaminhado até, né? Sim. A gente discute no próximo vídeo o que vocês enviaram. E traz a coisa nova. E a gente vai dedicar vídeos para poder a gente ir expandindo esse universo, para as pessoas irem sabendo. E criem em cima do que a gente criou e criem coisas novas. E a gente vai criar em cima do que vocês estiverem criando também, porque a ideia é que a gente possa brincar coletivamente nesse mundo. É uma forja aberta. Uma forja aberta. Uma forja colaborativa, né? Quem quiser chegar e pegar o martelo para bater na bigorna, está convidado. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.